Um homem carrega nos ombros o peso de promessas que não pode cumprir. Uma mulher procura algo que o dinheiro nunca comprou. Entre eles, uma criança que aprende cedo demais o que significa ter esperança. Antes de ouvir esse relato incrível, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. Os passos de Victor ecoavam pesados no chão de cerâmica gasta da loja de penhores. Suas mãos suavam enquanto segurava a pequena caixa de veludo azul marinho, já desbotada pelo tempo. Do lado de fora, através da vitrine empoeirada, Ana permanecia em pé, com os olhos fixos no chão. Ela tinha apenas 7 anos, mas já havia desenvolvido aquela sabedoria precoce das crianças que crescem rápido demais. Sabia exatamente o que o pai estava fazendo ali dentro, e a compreensão doía mais do que presenciar o ato em si. O homem atrás do balcão, um senhor de meia-idade com óculos grossos e expressão entediada, pegou a aliança de ouro e a examinou com uma lupa. Victor sentiu cada segundo daquele silêncio como uma lâmina. Aquele anel representava uma época em que ainda acreditava que as coisas poderiam dar certo. Uma época em que Rose ainda estava ao seu lado, antes que o peso da pobreza constante, das contas que se acumulavam e do medo pela saúde da filha a fizessem partir. 300, disse o homem sem olhar para Victor, colocando a aliança sobre o balcão com indiferença. Victor sentiu a garganta apertar. 300 reais, o símbolo de anos de amor, de promessas feitas sob um céu de esperança, valia menos que o aluguel atrasado, menos que as consultas médicas de Ana, menos que a dignidade que tentava desesperadamente manter. Está bem, murmurou sua voz quase inaudível. O dinheiro mudou de mãos, assim como a aliança. Quando Victor saiu da loja, Ana estava exatamente onde ele a havia deixado, com sua mochila surrada nas costas e os sapatos que claramente estavam apertados, mas ela nunca reclamava. Ela olhou para o pai e não disse nada. Não precisava. O vazio nas mãos dele dizia tudo. Vamos para casa, disse Victor, tentando sorrir, mas o gesto não alcançou seus olhos. Enquanto caminhavam pelas ruas movimentadas da capital, passando por lojas que não podiam entrar e restaurantes cujos aromas eram apenas tortura, Victor pensava em como tinha chegado até ali. Engenheiro civil de formação, havia perdido o emprego durante uma crise econômica 3 anos antes. Desde então, era uma sucessão interminável de entrevistas fracassadas. Sempre a mesma desculpa: não tinha raízes locais, havia lacunas no currículo, estava superqualificado ou subqualificado, sempre algum motivo para a recusa. Os bicos que conseguia fazer mal pagavam o básico. Consertava coisas para vizinhos, carregava caixas em feiras, qualquer coisa que não exigisse carteira assinada ou comprovação de endereço fixo. Mas nada era suficiente. Nunca era suficiente. Ana nascera com uma válvula cardíaca defeituosa. Não era algo que colocava sua vida em risco imediato, mas precisava de acompanhamento constante, medicação cara e a possibilidade sempre presente de uma cirurgia no futuro. Quando Rose engravidou, estavam bem. Victor tinha um bom emprego, planos, sonhos, mas a doença de Ana coincidiu com o colapso financeiro deles, e Rose não conseguiu suportar. Não havia outro homem, nenhum escândalo. Apenas a exaustão de acordar todos os dias, sem saber se haveria comida suficiente ou se a filha teria os remédios necessários. Ela te abandonou porque era fraca, alguns diziam. Mas Victor sabia que não era tão simples. Rose não era fraca. Ela apenas tinha atingido seu limite, e nem todos têm o mesmo limite. Ele não a odiava por isso. Não tinha energia para odiar ninguém. Toda sua energia era canalizada para garantir que Ana tivesse uma infância, mesmo que fosse uma infância feita de sobras. No apartamento minúsculo onde moravam, com paredes finas o suficiente para ouvir as brigas dos vizinhos e um banheiro que vazava constantemente, Ana guardava seus tesouros. Não tinha brinquedos novos, apenas alguns doados por uma igreja local, mas tinha uma caixinha especial, forrada com tecido vermelho, que ela mesma tinha colado com cuidado infantil. Era ali que ficava a foto de quando ainda eram 3, Victor, Rose e Ana bebê. E
Era ali que deveria estar a aliança. Pai, disse Ana naquela noite, enquanto comia um macarrão com molho de tomate pela 4ª vez na semana. A senhora da escola perguntou se eu ia na excursão. Victor parou de mastigar. Sabia dessa excursão. 50 reais. Poderia muito bem ser 50 mil. Eu disse que não queria ir, continuou Ana rapidamente, vendo a expressão do pai. Disse que não gosto de zoológico. Ana! É verdade, pai. Eu não gosto mesmo. Os animais ficam presos, é triste. Victor colocou o garfo sobre o prato. Aquela menina, sua pequena Ana, estava mentindo para protegê-lo. 7 anos e já havia aprendido a moldar seus desejos para caber no orçamento apertado deles. Isso partia seu coração de formas que nem conseguia nomear. Um dia, disse ele, e odiou como aquelas palavras soavam vazias. Um dia vamos fazer uma viagem de verdade. Não uma excursão de escola, uma viagem só nossa. Ana sorriu, mas era o sorriso de quem aprende a agradecer promessas que talvez nunca se cumpram. Enquanto isso, do outro lado da capital, em um apartamento de cobertura com vista panorâmica para a cidade iluminada, Olivia Alliance estava sozinha, sempre sozinha, mesmo quando rodeada de pessoas. Aos 31 anos, herdara uma fortuna considerável quando seus pais faleceram em um acidente anos atrás. Empresários bem-sucedidos haviam construído um império no ramo imobiliário. E agora, tudo isso era dela. O dinheiro deveria ter resolvido todos os problemas. Deveria ter trazido alegria, liberdade, possibilidades infinitas. Em vez disso, trouxe uma solidão sofisticada. As pessoas ao seu redor tinham 2 modos: bajulação nauseante ou julgamento velado. Ninguém a via como Olivia. Viam apenas a herdeira dos Alliance, o sobrenome que vinha com expectativas e inveja em partes iguais. Cansada de ser um nome e não uma pessoa, Olivia tomou uma decisão. Iria viver anonimamente por um tempo, sem o peso do sobrenome, sem motoristas, sem a armadura de roupas de grife. Alugou um apartamento simples em um bairro comum, vestiu roupas discretas e decidiu experimentar o que era ser invisível. Foi durante uma dessas andanças pela cidade, vestida com jeans simples e blusa básica, que entrou em uma loja de penhores. Não tinha motivo específico, apenas curiosidade. Queria ver como era aquele mundo que sempre existira paralelo ao dela, mas que nunca havia tocado. Foi quando viu Victor. Ele estava de costas, curvado sobre o balcão, apilde em paz, tensão visível em seus ombros. Havia algo naquela imagem que aprendeu. Não piedade, não no sentido comum. Era algo mais profundo. Reconhecimento, talvez. Quando ele se virou e ela viu seu rosto, viu ali uma luta que conhecia bem, mesmo que por motivos completamente diferentes. Era o rosto de alguém tentando manter a dignidade enquanto o mundo conspirava para retirá-la. Ela não sabia quem ele era, não sabia sua história, mas aquela imagem, daquele homem entregando algo precioso em troca de uma miséria, ficou gravada em sua mente como uma fotografia dolorosa. Olivia saiu da loja logo depois dele, mas manteve distância. Viu quando ele encontrou a menina que o esperava do lado de fora. Viu a maneira como ela não olhou para as mãos vazias do pai. Viu como caminharam juntos, uma unidade silenciosa em meio ao caos urbano. Sem entender exatamente por quê, Olivia os seguiu por alguns quarteirões, mantendo distância segura. Viu quando entraram em um prédio velho, com tinta descascada e uma escada externa enferrujada. Observou até que as luzes de um dos apartamentos do 2º andar se acenderam. Quando finalmente voltou para seu apartamento confortável, Olivia não conseguiu tirar aquela cena da cabeça. Deitada, em sua cama king size olhando para o teto alto, pensou em como eram estranhas as assimetrias da vida. Ela tinha tudo e nada. Ele tinha nada e tudo. Ela, rodeada de luxos, ansiava por conexão genuína. Ele, desprovido de confortos básicos, tinha algo que ela nunca conseguira comprar. Um propósito claro. Alguém por quem lutar. Nos dias seguintes, Olivia se pegou voltando àquela área. Dizia a si mesma que era apenas curiosidade sociológica,
uma tentativa de entender melhor a vida real que sempre estivera protegida de conhecer. Mas, no fundo, sabia que era algo mais. Havia visto naquele homem e naquela criança algo que a tocara de forma inesperada. Foi em um mercado local, uma semana depois, que os viu novamente. Victor empurrava um carrinho quase vazio, Ana ao seu lado. Olivia fingiu estar escolhendo produtos enquanto os observava discretamente. Viu quando Ana apontou para uma caixa de cereal colorido, aqueles com personagens de desenho animado. Viu o olhar de desejo inocente da menina e a expressão de Victor se fechando em dor contida. "Esse aqui é mais gostoso", disse Victor suavemente, pegando uma marca genérica da prateleira de baixo. "E tem mais quantidade." Ana assentiu, aceitando a narrativa alternativa. Mas Olivia viu o momento em que a menina olhou mais uma vez para o cereal colorido antes de se virar. Era um luto pequeno, silencioso. O tipo de luto que ninguém mais notaria, mas que se acumulava como cicatrizes invisíveis em uma alma jovem. Então aconteceu algo que fez o sangue de Olivia ferver. Um homem bem vestido, carregando um carrinho cheio de compras, esbarrou propositalmente em Victor ao passar. "Cuidado por onde anda", disse o homem com desdém, olhando Victor de cima a baixo. Victor estava prestes a pedir desculpas automaticamente, mas então viu como o homem olhou para Ana com o mesmo desprezo. Algo mudou em sua postura. Colocou-se entre o agressor e a filha, seus ombros se alargando, queixo erguido. "Foi o senhor quem esbarrou em mim", disse Victor, voz baixa mas firme. "E sugiro que tome mais cuidado." O homem bufou murmurando algo sobre gentalha, mas seguiu em frente. Victor permaneceu ali por um momento, respirando fundo, antes de abaixar o olhar para Ana. "Você está bem, pequena?" "Estou, pai." Olivia observou toda a cena de seu posto de observação e algo se moveu dentro dela. Havia esperado ver Victor se encolher, como tantos fazem quando confrontados com desrespeito. Mas ele havia feito exatamente o oposto. Mesmo despojado de tudo, mesmo carregando o peso da derrota em seus ombros, quando se tratava de proteger sua filha, ele encontrava força. Era essa contradição que a fascinava. Um homem quebrado que se recusava a ser destruído. Um pai que não tinha nada, mas dava tudo. Havia dignidade ali, uma dignidade que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar ou retirar. Quando eles saíram do mercado, Olivia permaneceu por mais alguns minutos, fingindo examinar produtos que não tinha intenção de comprar. Sua mente trabalhava rapidamente. Havia algo que podia fazer, deveria fazer, e se fizesse, seria ajuda genuína ou apenas mais uma forma de aliviar sua própria consciência culpada? Essas perguntas a perseguiriam nas semanas seguintes, enquanto aquele encontro casual se transformava em algo muito mais complicado do que poderia ter imaginado. Porque, às vezes, ver a dor de outra pessoa não é apenas sobre empatia, é sobre ver refletido neles algo de nossa própria solidão, nossa própria busca por significado, e reconhecer isso muda tudo. As semanas que se seguiram trouxeram uma rotina estranha para Olivia. Pela primeira vez em anos, tinha algo para fazer além de gerenciar investimentos e comparecer a eventos sociais vazios. Começou a frequentar aquela região da cidade, sempre discreta, sempre observando de longe. Não era stalking, dizia a si mesma. Era apenas interesse genuíno em entender uma realidade diferente da sua. Mas, no fundo, sabia que estava mentindo para si mesma. Havia algo mais. Victor e Ana representavam algo que ela havia perdido quando seus pais morreram, e o dinheiro se tornou sua única companhia. Eles tinham conexão, amor incondicional, propósito, todas as coisas que sua fortuna não conseguia comprar. Foi em uma tarde chuvosa que Olivia os viu novamente, dessa vez, em uma situação que a deixou particularmente perturbada. Victor estava saindo de um prédio comercial no centro, onde claramente havia tido mais uma entrevista de emprego. Ela reconheceu a linguagem corporal imediatamente. Ombros caídos, passo arrastado, a expressão de quem acabou de receber mais uma negativa. Ana estava esperando por ele em uma praça próxima, sentada em um banco debaixo de uma árvore, protegendo-se da garoa. Quando viu o pai se aproximar,
Não precisou perguntar. A resposta estava estampada em seu rosto. Não deu certo, disse Victor, sentando-se ao lado dela. Tudo bem, pai. Vamos conseguir. A maturidade naquela voz infantil era simultaneamente admirável e desoladora. Olivia, observando de dentro de uma cafeteria do outro lado da rua, sentiu algo se apertar em seu peito. Como era possível que uma criança de 7 anos tivesse que confortar seu pai sobre fracassos profissionais? Como era possível que ela precisasse ser forte quando deveria apenas ser criança? Naquela noite, em seu apartamento, Olivia tomou uma decisão. Não podia simplesmente continuar observando. Precisava fazer algo. Mas sabia que a abordagem precisava ser cuidadosa. Havia orgulho envolvido, dignidade que não podia ser atropelada. Se Victor descobrisse que alguém estava tentando ajudá-lo por pena, isso poderia destruir o pouco de autorrespeito que ainda mantinha. Começou de forma sutil. Usou seus contatos no mundo empresarial para descobrir onde Victor tinha enviado currículos. Então, discretamente, através de intermediários, fez com que algumas portas começassem a se abrir. Uma construtora de médio porte, que estava precisando de um engenheiro civil temporário. Um curso técnico gratuito sobre novas tecnologias de construção que estava com inscrições abertas. Pequenas oportunidades que poderiam parecer coincidência. Pesquisou também sobre a condição cardíaca de Ana. Descobriu programas governamentais de saúde que poderiam ajudar com os custos médicos. Preencheu formulários em nome de Victor, forjando assinaturas quando necessário. Sabia que estava invadindo a privacidade dele, manipulando sua vida sem permissão. Mas justificava, dizendo a si mesma que os fins justificavam os meios. O primeiro sinal de que seu plano estava funcionando veio 3 semanas depois. Olivia estava em sua cafeteria de observação habitual quando viu Victor e Ana passarem pela rua. Havia algo diferente nele. Os ombros estavam um pouco menos curvados. O passo tinha um pouco mais de energia. Mais tarde, através de suas fontes, descobriu por quê. Victor havia recebido uma ligação da construtora. Queriam entrevistá-lo para uma posição temporária. Não era o emprego dos sonhos, mas era um começo. Era esperança. No entanto, com esse pequeno sucesso, veio também uma complicação que Olivia não havia previsto. Victor começou a desconfiar. Como essas oportunidades estavam surgindo tão repentinamente, depois de meses de portas fechadas? Por que agora? Por que ele? Uma noite, enquanto Ana dormia, Victor ficou acordado, repassando tudo em sua mente. As cartas que chegavam fora do prazo, as ligações de empresas que ele mal se lembrava de ter contatado, a notificação de que a dívida médica de Ana havia sido misteriosamente reduzida devido a um programa social que ele não se lembrava de ter aplicado. Nada disso fazia sentido. Começou a fazer perguntas. Ligou para as instituições, tentou rastrear a origem dessas mudanças repentinas em sua vida. E aos poucos, as peças começaram a se encaixar. Sempre havia intermediários, empresas de consultoria, organizações sem rosto. Mas em algum lugar na cadeia, sempre aparecia uma conexão, por mais tênue que fosse, com decisões que vinham de cima, de pessoas com recursos significativos. Alguém estava mexendo nos fios invisíveis de sua vida, e isso o enfurecia. A oportunidade de confrontar essa suspeita veio de forma inesperada. Victor estava em uma loja de materiais de construção, pesquisando preços para um pequeno trabalho que havia conseguido quando a viu. Olivia estava do outro lado da loja, vestida de forma simples, mas não simples o suficiente. Havia algo nas roupas dela, na forma como se movia, que delatava sua verdadeira posição social. E então ele se lembrou. A loja de penhores. Ela estava lá. Ele a havia visto brevemente no dia em que vendeu sua aliança. Na época, não havia dado muita atenção. Estava muito focado em sua própria dor. Mas agora, vendo-a novamente, algo clicou em sua mente. Começou a segui-la, virando o jogo. Viu como ela observava as coisas, como interagia com vendedores, o cartão de crédito sem limite que usava sem pensar. E então a seguiu até seu verdadeiro apartamento,
o de cobertura, não o modesto que ela havia alugado para sua experiência de vida comum. Olivia Alliance. Não foi difícil descobrir quem ela era. Uma simples busca na internet revelou tudo. Herdeira de uma fortuna imobiliária, filantropa amadora, conhecida por suas doações para causas sociais. Victor sentiu a raiva crescer dentro dele como uma onda. Então era isso. Ele era um projeto de caridade. Um passatempo para uma mulher rica, entediada que queria se sentir melhor consigo mesma. Sua miséria, a luta de sua filha, tudo isso era apenas entretenimento para alguém que nunca havia experimentado um dia sequer de verdadeira dificuldade. Esperou do lado de fora do prédio dela. Quando Olivia saiu, provavelmente indo para mais uma de suas sessões de observação, Victor a interceptou. "Precisamos conversar", disse ele, sua voz carregada de uma fúria contida. Olivia parou, surpresa. Por um momento pensou em negar, fingir que não sabia do que ele estava falando, mas viu nos olhos dele que seria inútil. "Você sabe quem eu sou." Não era uma pergunta. "Sei exatamente quem você é, Olivia Alliance, e sei exatamente o que você tem feito." Foram para um café próximo, um ambiente neutro onde pudessem falar sem atrair muita atenção. A tensão entre eles era palpável. Victor se sentou com as mãos fechadas em punhos sobre a mesa. Olivia tentava manter a compostura, mas havia algo de vulnerável em seus olhos. "Por quê?" perguntou Victor, sua voz baixa, mas intensa. "Por que você está fazendo isso? Somos algum tipo de experimento para você? Uma forma de se sentir melhor sobre seu dinheiro?" "Não é isso", começou Olivia, mas Victor a interrompeu. "Não é? Então o que é? Você me viu no meu pior momento, vendendo a última coisa que tinha valor sentimental para mim, e decidiu o quê? Que eu precisava ser salvo? Que minha vida precisava da sua intervenção divina? Eu só queria ajudar." "Ajudar?" Victor quase gargalhou, mas era um som sem humor. "Você invadiu minha privacidade, manipulou minha vida, tomou decisões sobre mim e minha filha sem meu consentimento. E chama isso de ajuda?" Olivia sentiu as palavras como bofetadas, porque ele estava certo. Tudo o que havia feito, todas as justificativas que havia criado, tudo se resumia a isso. Ela havia retirado dele a única coisa que ainda possuía: sua autonomia, seu direito de escolher seu próprio caminho, mesmo que fosse um caminho de luta. "Eu vi vocês", disse ela finalmente, sua própria voz começando a tremer. "Vi você e sua filha, e vi algo que perdi há muito tempo: conexão, amor, propósito. Eu tenho tudo e não tenho nada. Vocês não têm nada e têm tudo." "Não romantize minha pobreza", cortou Victor. "Não tem nada de bonito em não conseguir alimentar sua filha adequadamente. Nada de nobre em vender suas memórias para pagar contas. Você olha para minha vida de fora e vê poesia. Eu vivo ela e vejo apenas dor." O silêncio que se seguiu foi pesado. Olivia sentiu lágrimas ameaçando cair, mas as conteve. Não tinha direito de chorar. Não quando foi ela quem causou isso. "Você está certo", disse finalmente. "Eu não tenho direito de interferir na sua vida. Eu não sei o que é lutar como você luta. Não sei o que é a responsabilidade que você carrega. Eu só pensei que podia fazer alguma diferença." "Uma diferença?" Victor se inclinou para a frente. "Você quer fazer diferença? Então pare de me tratar como um projeto. Pare de tentar consertar minha vida sem me perguntar se eu quero ser consertado. Até minha miséria agora vem com sua assinatura? O que você quer que eu faça? Quero que me deixe em paz. Quero escolher como caio e como me levanto. Porque essas escolhas, por mais dolorosas que sejam, são minhas. São a única coisa que ainda é minha." Victor se levantou para sair, mas então parou, virando-se mais uma vez para Olivia. "Você não sabe o que é não poder dormir, porque sua filha pode precisar de uma cirurgia e você não tem como pagar. Não sabe o que é ver sua criança esconder que os sapatos apertam, porque ela não quer te preocupar. Você não sabe. E não pode comprar esse conhecimento, não importa quanto dinheiro tenha." Com essas palavras, ele saiu, deixando Olivia sozinha na mesa,
afogada no peso de uma generosidade que havia sido tudo menos generosa. Nos dias que se seguiram, Victor cancelou todos os processos que Olivia havia iniciado em seu nome. Devolveu os formulários, recusou as oportunidades que havia sido empurrado para aceitar. Se ia conseguir sair daquele buraco, seria por seus próprios méritos, não através das manipulações de uma estrangeira bem-intencionada. Mas isso o deixou de volta à estaca zero. Pior, na verdade, porque agora carregava também a raiva e a humilhação de ter sido um objeto de caridade. As entrevistas continuavam não dando em nada. Os bicos pagavam cada vez menos. Ana precisava de um novo remédio que custava o dobro do anterior. E em seu apartamento de cobertura, Olivia também lutava. Pela primeira vez em muito tempo, suas ações haviam tido consequências reais. Havia machucado alguém tentando ajudar. Havia imposto sua vontade sobre outra pessoa sem considerar o que isso significava para a dignidade dela. Havia sido, em essência, tão manipuladora quanto as pessoas que sempre a rodearam querendo algo dela. A ironia não passou despercebida. Ela havia acusado outros de vê-la apenas como um sobrenome, como um meio para um fim. E então havia feito exatamente isso com Victor e Ana. Havia-os transformado em símbolos do que ela desejava, sem vê-los como pessoas reais com vontades e orgulho próprios. Foi durante uma dessas noites de insônia que Olivia tomou outra decisão. Voltou à loja de penhores. O mesmo homem de óculos grossos ainda estava lá, com a mesma expressão, entediada. Ela descreveu a aliança, a data aproximada em que havia sido vendida. Ele revirou registros por alguns minutos. "Tenho ela aqui ainda", disse, mostrando o anel de ouro simples. "Ninguém comprou. 500. Olivia pagou sem pechinchar. Saiu da loja com a pequena caixa de veludo azul marinho nas mãos. Não sabia o que faria com ela. Talvez guardasse para sempre. Talvez encontrasse uma maneira de devolvê-la a Victor sem que parecesse mais uma manipulação. Talvez fosse apenas um lembrete permanente de como boas intenções pavimentam estradas para lugares ruins. O que ela não sabia era que esse ato de comprar de volta a aliança seria o catalisador para uma série de eventos que mudariam a vida de todos os envolvidos de maneiras que ninguém poderia prever. Porque, às vezes, os gestos mais simples carregam os pesos mais complexos, e, às vezes, tentar consertar um erro apenas cria erros maiores. 2 semanas se passaram desde o confronto no café. Victor não havia visto Olivia desde então, e isso era exatamente como ele queria. Voltou à sua rotina de sempre: acordar cedo, levar Ana para a escola, passar o dia procurando trabalho ou fazendo bicos ocasionais, buscar a filha, preparar o jantar com o que tinha, ajudá-la com a lição de casa, colocá-la para dormir. A rotina era exaustiva, mas ao menos era dele. Suas escolhas, suas decisões, seu fracasso ou sucesso, qualquer que fosse. Mas a vida tem uma forma peculiar de não cooperar com nossos desejos de simplicidade. Na escola de Ana, a professora pediu para falar com Victor. Algo na expressão dela o fez temer o pior. "Ana é uma menina maravilhosa", começou a professora Chiara, uma mulher de meia idade com cabelos grisalhos e olhos gentis. "Inteligente e educada, sempre ajuda os colegas, mas estou preocupada." "Com o quê?" perguntou Victor, sentindo o estômago se apertar. "Ela desmaia às vezes durante o recreio. Não é algo dramático, apenas alguns segundos, mas aconteceu 3 vezes neste mês, e ela parece cansada constantemente." Victor sentiu o mundo se estreitar ao seu redor. Ele sabia o que isso significava. A condição cardíaca de Ana estava piorando. O medicamento que conseguia comprar, a versão genérica mais barata, não estava sendo suficiente. Ela precisava do original, mais caro. Ou pior, talvez precisasse da cirurgia que os médicos haviam mencionado como possibilidade futura. "Vou levá-la ao médico", disse ele, tentando manter a voz firme. "Há algo mais", continuou Chiara hesitante. "Os outros pais comentaram que Ana usa as mesmas roupas quase todos os dias, e ela sempre recusa lanche, dizendo que não está com fome, mas eu a vi olhando para a comida dos colegas." A humilhação queimou o rosto de Victor.
Era uma coisa ele saber da sua pobreza. Outra completamente diferente era ter isso exposto, discutido por estranhos, transformado em fofoca. Eu cuido da minha filha, disse ele, sua voz mais dura do que pretendia. Eu sei que sim, disse Kiara gentilmente. Vejo o amor entre vocês dois. Só estou tentando ajudar. Há programas assistenciais na escola. Vale alimentação, doação de uniformes. Não preciso de caridade. As palavras saíram automáticas, defensivas. Mas assim que as disse, Vitor se arrependeu. Estava deixando seu orgulho colocar Ana em risco. O orgulho não pagaria a consulta médica que ela precisava. Não compraria o remédio correto. Não alimentaria sua filha adequadamente. Desculpe, disse ele, passando as mãos pelo rosto. Eu só estou cansado. Eu entendo, e minha oferta continua de pé. Sem julgamentos, sem burocracia, apenas ajuda. Victor assentiu, sem confiar em sua voz para responder. Saiu da escola, sentindo-se menor do que nunca. Como havia chegado a esse ponto? Quando exatamente sua vida havia se transformado em uma série interminável de humilhações? Mas o pior ainda estava por vir. Naquela noite, enquanto Ana dormia, Victor pesquisou sobre a condição dela. O que leu o aterrorizou. Se não tratada adequadamente, a válvula defeituosa poderia levar a complicações sérias. Não era questão de se, mas de quando. Ana precisava de cuidados melhores do que ele conseguia oferecer. Foi quando seu telefone tocou. Um número desconhecido. Alô? Senhor Victor, aqui é do Hospital Santa Clara. Temos informações sobre sua filha Ana. O coração de Victor parou. O que houve? Ela está bem? Sim, desculpe o susto. É sobre o tratamento dela. Recebemos uma doação anônima específica para casos cardíacos pediátricos. Sua filha está na lista de beneficiados. Isso cobriria todas as consultas, exames e medicamentos necessários pelos próximos 6 meses. Victor ficou em silêncio. 6 meses de tratamento. Coberto. Era um milagre. Era salvação. Era exatamente o que Ana precisava. Era também, ele tinha certeza, obra de Olívia. Eu preciso pensar sobre isso, disse ele, a voz apertada. Senhor, com todo respeito, sua filha precisa desse tratamento. Segundo nossos registros, ela deveria ter feito exames de acompanhamento há 2 meses. Eu sei, disse Victor, fechando os olhos. Eu sei. Desligou o telefone e ficou sentado no escuro por um longo tempo. Estava em guerra consigo mesmo. De um lado, seu orgulho gritava que aceitar isso seria reconhecer que não conseguia cuidar da própria filha. Seria dar a Olívia mais controle sobre sua vida, provar que ela estava certa em intervir. Do outro lado, estava Ana, sua pequena Ana, que desmaiava no recreio e escondia a fome para não preocupá-lo. Não havia realmente uma escolha. Nunca havia. Quando se trata de seu filho, o orgulho precisa ser engolido. A dignidade precisa ser sacrificada. O ego precisa morrer. Mas isso não significava que ele precisava gostar disso. No dia seguinte, Victor tentou encontrar Olívia. Não foi difícil. Ela estava no apartamento simples que havia alugado, aquele que usava para sua experiência de vida comum. Quando abriu a porta e o viu, havia surpresa e algo mais em seus olhos. Medo, talvez. Ou esperança. Foi você no hospital, disse ele. Não era pergunta. Olívia hesitou. Então assentiu. Eu sei que você disse para te deixar em paz. Eu tentei. Mas então, vi sua filha na escola e ela parecia tão cansada e pensei que pelo menos isso eu poderia fazer sem tirar sua autonomia. É anônimo, não tem nenhuma conexão comigo oficialmente. Exceto que eu sei, que você e eu sabemos. Sim. Victor entrou no apartamento sem ser convidado. Olívia fechou a porta atrás dele. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. Eu vou aceitar, disse Victor finalmente. Pelo bem de Ana. Mas quero que você entenda algo. Aceitar ajuda para salvar a vida da minha filha não é a mesma coisa que perdoá-la por tentar administrar minha vida. Não é a mesma coisa que validar o que você fez. Eu entendo. Entende?
Victor se virou para ela, e havia anos de frustração em seus olhos. Você realmente entende? Porque do meu ponto de vista, você continua fazendo exatamente a mesma coisa. Continua decidindo o que é melhor para mim e minha filha, sem nos consultar. Ana precisa desse tratamento. Você mesmo sabe disso. Eu sei. E isso me mata. Me mata porque mostra que sozinho eu não sou suficiente. Não consigo dar a ela o que ela precisa. E me mata ainda mais porque você está certa. Meu orgulho não vale a saúde dela. Olivia viu então pela primeira vez a verdadeira extensão da dor que havia causado. Não era apenas sobre autonomia ou dignidade, era sobre um pai confrontando sua própria insuficiência. Era sobre amor sendo esmagado pelo peso da realidade. Sinto muito, disse ela, e dessa vez não eram apenas palavras vazias. Sinto muito de verdade. Não por ajudar Ana. Isso eu faria de novo, mas por não entender o que minhas ações significavam para você. Victor se sentou no pequeno sofá do apartamento, de repente exausto. Você já passou fome de verdade? Já ficou acordada a noite toda porque não tinha dinheiro para o aluguel e sabia que poderia estar na rua pela manhã? Já teve que escolher entre comprar comida ou remédios para seu filho? Não, admitiu Olivia, sentando-se também, mantendo distância respeitosa. Nunca. Então você não pode entender. Não de verdade. Para você, dinheiro é algo que sempre esteve lá. É como ar. Você não pensa sobre isso porque nunca teve que pensar. Para mim, cada centavo é uma batalha. Cada conta paga é uma vitória. E quando você entra e facilita tudo, rouba essas pequenas vitórias de mim. Me transforma em um receptor passivo em vez de um lutador ativo. Mas você ainda é um lutador, disse Olivia suavemente. Aceitar ajuda não muda isso. Aliás, torna a luta mais difícil, porque agora você tem que lutar contra seu próprio orgulho também. Victor quase sorriu, mas o gesto foi amargo. Filosofia de rico. Talvez, mas não deixa de ser verdade. Ficaram em silêncio novamente. Olivia levantou-se e foi até um armário, de onde tirou a pequena caixa de veludo azul marinho. Victor reconheceu imediatamente. Eu comprei de volta, disse ela, estendendo a caixa para ele. Sua aliança. Pensei que você deveria tê-la de volta. Victor olhou para a caixa como se fosse uma cobra venenosa. Você não pode devolver a identidade de alguém. Só quem perdeu pode escolher quando recuperar. Então guarde você, para quando estiver pronto. Não quero. Por favor. Havia súplica na voz de Olivia. Deixe-me fazer pelo menos isso certo. Victor pegou a caixa, não porque queria, mas porque não tinha energia para continuar discutindo. Olhou para a aliança por um longo momento, todas as memórias que ela carregava inundando sua mente. Rose sorrindo no dia do casamento. Ana bebê em seus braços. Uma época em que ainda acreditava que o amor era suficiente para superar qualquer obstáculo. Rose me deixou, disse ele de repente, surpreendendo a si mesmo tanto quanto a Olivia. A mãe de Ana. Não por outro homem. Só porque não aguentou. E eu não a culpo. Não realmente. Era muito. É muito. Você ainda a ama? Não sei. Acho que amo a memória dela. Amo quem ela era antes de tudo isso quebrar nós dois. Mas a pessoa real, aquela que foi embora, essa eu não sei se conheço mais. Olivia não disse nada, apenas ouviu. E de alguma forma, isso foi mais valioso do que qualquer palavra de conforto poderia ter sido. Vou levar Ana ao hospital amanhã, disse Victor finalmente guardando a caixa no bolso, para começar os exames. Isso é bom, mas eu ainda estou bravo com você. Eu sei. E não vou fingir que está tudo bem entre nós. Não estou pedindo isso. Victor se levantou para sair, mas parou na porta. Virou-se para olhar Olivia mais uma vez. Por que você se importa tanto? Sério, qual é o seu interesse nisso tudo? Porque não consigo acreditar que é apenas bondade. Ninguém faz o que você fez por pura bondade. Olivia considerou a pergunta cuidadosamente antes de responder, porque quando vi você, naquela loja de penhores vi algo que perdi quando meus pais partiram. Vi propósito.
Vi alguém lutando por algo que importa de verdade, e eu queria fazer parte disso. Egoísta, eu sei, mas é a verdade. Então tudo isso foi por você, não por mim. No começo, talvez sim, mas não mais. Agora é porque Ana precisa estar saudável, porque você merece uma chance. E porque talvez, só talvez, eu possa fazer algo bom neste mundo que não seja apenas jogar dinheiro em problemas e esperar que desapareçam. Victor assentiu lentamente. Não era perdão, não ainda, mas era, talvez, o começo de algo. Compreensão, possivelmente, ou pelo menos o reconhecimento de que as motivações humanas são raramente simples ou puras. Obrigado, disse ele, e as palavras custaram. Pela Ana. Apenas por ela. Apenas por ela, concordou Olivia. Depois que ele saiu, Olivia ficou sozinha no apartamento silencioso. Havia dado o primeiro passo para consertar o que havia quebrado, mas sabia que o caminho à frente seria longo e difícil. Construir confiança quando se começa com manipulação não é tarefa fácil. Talvez fosse impossível, mas pela primeira vez em muito tempo, ela tinha algo por que lutar. Não apenas um projeto de caridade abstrato. Pessoas reais com dores reais e esperanças reais. Victor com seu orgulho ferido, mas inabalável. Ana com seu coração frágil, mas espírito forte. E talvez, apenas talvez, ela pudesse aprender com eles tanto quanto eles precisassem dela. Porque riqueza pode comprar muitas coisas, mas não pode comprar sabedoria. E essa família quebrada, mas inteira, tinha sabedoria que nenhuma universidade ensina e nenhuma herança pode transmitir. Era a sabedoria de quem sobrevive quando sobreviver deveria ser impossível. De quem ama quando amar custa tudo. De quem continua esperando quando toda a evidência sugere que a esperança é ilusão. E Olivia, com todos os seus milhões, estava falida dessas coisas. Completamente, desesperadamente falida. Os meses que se seguiram trouxeram mudanças sutis, mas significativas. Ana começou o tratamento adequado no Hospital Santa Clara. Os exames revelaram que sua condição era controlável, mas exigia medicação consistente e acompanhamento regular. A possibilidade de cirurgia ainda existia, mas havia sido empurrada para um futuro distante, não mais uma ameaça imediata. Ver sua filha com mais energia, vendo-a brincar sem o cansaço constante, foi para Victor uma alegria que vinha misturada com culpa. Como havia permitido que as coisas chegassem tão longe? Por que havia esperado tanto para buscar ajuda adequada? As respostas eram óbvias, mas isso não aliviava o peso em seu peito. Victor e Olivia haviam estabelecido uma espécie de trégua desconfortável. Ela não tentava mais orquestrar sua vida, e ele aceitava a ajuda com o tratamento de Ana porque não havia alternativa racional. Mas não eram amigos. Mal eram conhecidos. Eram apenas duas pessoas ligadas por circunstâncias que nenhum dos dois havia escolhido. Foi Ana quem começou a mudar essa dinâmica. Criança que era, não carregava o peso das complexidades adultas. Para ela, Olivia era simplesmente a senhora gentil que aparecia, às vezes que conversava com ela sobre escola e desenhos animados, que parecia realmente interessada em sua vida. "Pai", disse Ana uma tarde, enquanto coloriam juntos na pequena mesa da cozinha, "por que a senhora Olivia nunca vem jantar aqui?" Victor parou de colorir, surpreso pela pergunta. "Por que não convidei?" Por que não? Como explicar para uma criança de 7 anos as camadas de orgulho, ressentimento e desconforto que existiam entre ele e Olivia? Como dizer que aceitar ajuda médica era uma coisa, mas abrir sua casa humilde para alguém que vivia em uma cobertura era algo completamente diferente? É complicado, pequena. Mas ela é legal e fica sempre sozinha. Vi ela no parque outro dia, sentada sozinha num banco, só olhando as pessoas. Victor olhou para a filha, surpreso pela observação. Ana tinha razão. Olivia estava sempre sozinha. Mesmo quando estava rodeada de outras pessoas, havia uma solidão fundamental nela. Talvez fosse por isso que ele a havia reconhecido naquele primeiro encontro. Solidão reconhece solidão. "Se você quiser, pode convidá-la", disse Victor, surpreendendo a si mesmo.
Mas não temos comida sofisticada, só o que costumamos comer. Ana sorriu, aquele sorriso luminoso que fazia tudo valer a pena. Ela não liga para isso. Pessoas legais não ligam para essas coisas. E assim foi que, na sexta-feira seguinte, Olivia apareceu na porta do apartamento de Victor com uma pizza na mão. Não uma pizza cara de restaurante sofisticado, mas uma simples da pizzaria da esquina. Ana disse que era pizza às sextas, explicou Olivia, parecendo genuinamente nervosa. Disse, não é? Victor sorriu fracamente. Quando temos dinheiro para pizza, sim. Posso entrar? Victor hesitou apenas um momento antes de se afastar da porta. Claro. O apartamento era pequeno, modesto, com móveis velhos e paredes que precisavam de pintura, mas estava limpo, organizado, da melhor forma possível. Havia desenhos de Ana nas paredes, fotos antigas em porta-retratos baratos, uma estante improvisada com alguns livros e brinquedos doados. Olivia olhou ao redor não com piedade, mas com algo que parecia respeito. Havia vida ali, havia amor, coisas que seu apartamento de cobertura, por mais luxuoso que fosse, não tinha. O jantar foi estranho no começo. Victor estava tenso, Ana tentava compensar com conversa animada, e Olivia não sabia exatamente como agir. Mas aos poucos, à medida que comiam pizza e conversavam sobre coisas sem importância, a tensão começou a diminuir. Foi quando Ana fez a pergunta que mudou tudo. Olivia, você tem família? Olivia pausou, o pedaço de pizza a meio caminho da boca. Tive. Meus pais. Eles partiram há alguns anos. Como a minha mãe partiu, disse Ana com a simplicidade brutal da infância. Ela não aguentou. Ana, começou Victor, mas Olivia o interrompeu. Está tudo bem. É verdade, não é? Às vezes as pessoas partem, por razões diferentes, mas partem. Você fica sozinha? Perguntou Ana. Sim, quase sempre. Isso é triste. É, concordou Olivia, e havia uma honestidade crua naquela admissão. Mas estou aprendendo que estar só é diferente de estar sozinha. Pode-se ter companhia e ainda sentir solidão. E pode-se estar fisicamente só, mas conectado. Victor olhou para ela com novo interesse. Havia mais nessa mulher do que a herdeira rica que ele havia assumido que ela era. Havia profundidade, dor, busca por significado. Depois do jantar, enquanto Ana assistia a desenhos, Victor e Olivia ficaram na pequena varanda que mal cabia 2 pessoas. A cidade se estendia diante deles, luzes piscando na noite. Obrigado por deixar eu vir, disse Olivia. Foi ideia de Ana, não minha. Eu sei, mas você poderia ter dito não. Victor ficou em silêncio. Por um momento. Ela tem razão sobre você, você fica sozinha demais. E você não. É diferente. Eu tenho Ana. Tenho propósito. Você tem dinheiro, mas não tem ninguém. É uma forma cruel de colocar, mas não está errado. Desculpe, não quis ser cruel. Não, está tudo bem. É refrescante, na verdade. As pessoas ao meu redor sempre mentem. Dizem que tenho amigos quando sei que o que tenho são interesseiros. Dizem que sou sortuda quando sei que sou apenas rica. E não é a mesma coisa. Victor considerou isso. Ainda preferiria ter seus problemas do que os meus. Preferiria? Olivia se virou para ele. Mesmo sabendo que teria que desistir de Ana, porque sozinho, sem propósito, sem amor real, é assim que vivo. Não desistiria de Ana por nada neste mundo. Exatamente. Então talvez nossos problemas sejam apenas diferentes, não necessariamente melhores ou piores. Foi um momento de entendimento mútuo. Não perdão, ainda não, mas reconhecimento. 2 seres humanos, cada um preso em suas próprias prisões, tentando encontrar uma saída. As sextas-feiras se tornaram tradição. Olivia trazia pizza, às vezes outros pratos simples que ela aprendia a fazer. Nada sofisticado, nada que parecesse caridade. Apenas compartilhar uma refeição. Ana começou a esperar por essas visitas, preparando desenhos para mostrar, histórias para contar. Mas foi durante uma dessas sextas-feiras que tudo mudou novamente. Victor recebeu uma ligação. Uma construtora em outra cidade, na região sul do país, estava oferecendo uma posição permanente. Engenheiro civil.
Salário 3 vezes maior que qualquer coisa que conseguira até então. Benefícios completos. Estabilidade real. Era tudo o que ele havia sonhado. Era a resposta para todas as suas preces. Era também uma decisão impossível. Eles querem resposta em 1 semana, disse ele a Olivia depois de desligar, sua voz tensa. Você vai aceitar? Perguntou ela. E havia algo estranho em sua voz. Medo, talvez. Não sei. É uma oportunidade incrível. Mudaria tudo para mim e Ana. Mas significa deixar tudo para trás. A escola dela, o tratamento que está funcionando e você. A última palavra saiu antes que ele pudesse pará-la. E uma vez dita, pairou no ar entre eles pesada de significado. Eu? Olivia tentou soar casual, mas falhou. Ana gosta de você. Espera por você. E o tratamento dela aqui está funcionando. Mudar de cidade significaria começar tudo de novo com novos médicos, nova escola, novos desafios. Mas o dinheiro resolveria muitos problemas. Resolveria, mas criaria outros. Ficaram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Victor sabia que deveria aceitar. Era a decisão sensata, a decisão adulta, a decisão que colocaria Ana em uma posição financeira melhor. Mas pela primeira vez em anos, não era apenas sobre sobrevivência. Era sobre qualidade de vida. E Ana estava feliz ali. Pela primeira vez desde que Rose partiu, sua filha tinha estabilidade. Tinha Olivia. Tinha uma rotina que funcionava. O que você acha que eu deveria fazer? Perguntou Victor, e foi surpreendente para ambos que ele estivesse pedindo a opinião dela. Acho que você já sabe a resposta, disse Olivia cuidadosamente. E qualquer coisa que eu disser vai parecer tendencioso, porque não quero que vocês vão embora. Victor olhou para ela. Realmente olhou pela primeira vez, sem as barreiras de raiva e ressentimento. Viu uma mulher assustada de perder a única conexão real que tinha. Viu vulnerabilidade que ela raramente mostrava. Você ficaria aqui? Perguntou ele. Se estivesse no meu lugar, com essa oferta, escolheria ficar? Não sei. Nunca tive que fazer escolhas difíceis como essa. Minhas escolhas sempre foram sobre o que comprar, onde viajar, que evento comparecer. Nunca foram sobre comida na mesa, ou teto sobre a cabeça. Então agora você entende um pouco. Entende que cada decisão para pessoas como eu carrega peso. Não há escolhas fáceis, apenas escolhas menos impossíveis. Olivia assentiu, e havia lágrimas em seus olhos que ela não tentou esconder. Seja qual for sua decisão, vou apoiá-la, e vou garantir que Ana continue o tratamento, não importa onde vocês estejam. Sem manipulação, sem jogos. Sem manipulação, sem jogos. Apenas ajuda real, pedida e aceita livremente. Antes que pudessem continuar a conversa, Ana saiu para a varanda. Pai, Olivia, venham ver. Meu desenho animado favorito começou. Eles seguiram assim se mais menina para dentro e Victor sentiu o coração apertar. Ana estava sorrindo, realmente sorrindo. Seus olhos tinham brilho. Não havia o cansaço constante que a assombrava antes, e ela estava confortável, relaxada, feliz. Como ele poderia arrancar isso dela? Como poderia colocar dinheiro acima da primeira estabilidade emocional que ela tinha desde que Rose partiu? Mas como ele poderia recusar uma oportunidade que resolveria tantos problemas? Que daria a Ana tudo o que ela merecia materialmente? Não havia resposta certa. Havia apenas escolhas com consequências, e ele teria que viver com qualquer uma que fizesse. Naquela noite, depois que Olivia foi embora e Ana dormia, Victor ficou acordado olhando para o teto. A aliança que Olivia havia comprado de volta estava em uma gaveta, intocada. Ele a pegou, sentindo o peso do metal frio em suas mãos. Rose havia partido porque o peso era demais. Ele não a culpava. Mas agora, pela primeira vez, tinha uma chance de aliviar esse peso, de dar a Ana o que ela merecia, e estava hesitando. Por quê? Porque Olivia estava na equação agora? Porque pela primeira vez desde que Rose partiu, havia outra presença adulta em suas vidas? Porque Ana finalmente tinha algo parecido, com uma figura materna,
mesmo que imperfeita e complicada. Eram perguntas que ele não estava pronto para responder. Então guardou a aliança de volta, desligou a luz e tentou dormir. Mas o sono não veio fácil. Nunca vinha quando decisões impossíveis esperavam ao amanhecer. A semana de prazo que Victor tinha para decidir sobre a oferta de emprego passou como areia entre os dedos. Cada dia trazia novos argumentos para cada lado. Aceitar era segurança financeira. Recusar era estabilidade emocional. Não havia como ter ambos. Enquanto isso, Olivia também enfrentava suas próprias decisões. A fundação familiar, que havia ficado nas mãos de administradores profissionais desde que seus pais partiram, estava precisando de direção. Os conselheiros a pressionavam para assumir controle ativo. Havia projetos importantes esperando aprovação, investimentos que precisavam de assinatura, decisões que só a herdeira direta poderia tomar. Isso significaria voltar para aquele mundo, o mundo dos sobrenomes importantes, das obrigações sociais, das pessoas que haviam apenas como um meio para um fim. Significaria deixar para trás esse breve período de anonimato, de conexão real, de propósito que não vinha acompanhado de bajulação. Significaria deixar Victor e Ana. Foi em uma manhã de quinta-feira que tudo desmoronou. Ana teve o que os médicos chamaram de crise cardíaca leve durante a aula de educação física. Não foi grave, não no sentido de risco de vida imediato, mas foi o suficiente para assustá-la e assustar todos ao redor. A professora Chiara ligou para Victor imediatamente e ele correu para a escola com o coração aos saltos. Quando chegou, Ana estava consciente, mas pálida e assustada. "Pai, meu peito doeu muito", disse ela, e havia medo real em seus olhos. O hospital para onde a levaram não era o Santa Clara, onde fazia tratamento, mas o comunitário mais próximo. Era um hospital público superlotado, com equipe sobrecarregada. Victor preencheu formulários com mãos tremendo, tentando explicar a condição de Ana, os medicamentos que ela tomava, o histórico dela. Foi quando Olivia apareceu. Victor não sabia como ela havia descoberto, mas ali estava ela, com roupa simples e rosto marcado por preocupação genuína. "Como ela está?", perguntou sem fôlego. "Estável, mas estão fazendo exames. Disseram que pode levar horas." "Posso transferi-la para um hospital particular. Atendimento mais rápido." "Não", disse Victor, mas sua voz não tinha a convicção habitual. "Aqui está bem." Mas não estava bem. Eles esperaram 3 horas em uma sala de emergência lotada antes de conseguirem um leito temporário para Ana. Mais 2 horas até um cardiologista poder examiná-la. Durante todo esse tempo, Victor e Olivia permaneceram juntos, unidos pela preocupação com a menina que ambos haviam aprendido a amar. Foi ali, naquelas longas horas de espera, que as barreiras finalmente começaram a cair completamente. Não havia espaço para orgulho quando uma criança estava em perigo. Não havia lugar para ressentimentos quando o medo era maior que tudo. "Eu deveria ter aceitado o emprego", disse Victor de repente, cabeça entre as mãos. "Com aquele salário, ela teria o melhor tratamento possível. Você não tinha como saber que isso aconteceria. Mas eu sabia que ela precisava de mais. Sempre soube. E escolhi ficar porque era mais confortável emocionalmente. Fui egoísta." "Não foi egoísta", disse Olivia firmemente. "Você escolheu o que achava melhor para ela na época. Ninguém pode prever o futuro. E ficar em um lugar onde ela era feliz, onde tinha estabilidade, não foi egoísmo, foi amor." Victor olhou para ela e, pela primeira vez, realmente acreditou que ela entendia. Não completamente, nunca completamente, mas o suficiente. "Estou com medo", admitiu ele, voz quebrando. "Não sei o que faço se algo acontecer com ela. Ela é tudo que tenho, tudo que sou." Olivia pegou sua mão, um gesto simples, mas profundo. "Nada vai acontecer com ela. Os médicos disseram que foi leve, apenas um susto. Mas e se não for? E se for um sinal de algo pior chegando? Então vamos lidar com isso, juntos." A palavra pairou entre eles. Juntos. Quando exatamente haviam se tornado um nós? Quando a linha entre doador e receptor
entre ajudante e ajudado havia se dissolvido em algo mais igualitário? O cardiologista finalmente apareceu, um homem de meia idade com expressão cansada, mas gentil. A pequena Ana vai ficar bem, disse ele. Foi uma arritmia temporária, provavelmente causada por esforço físico, combinado com a condição dela. Vamos ajustar a medicação e ela precisará evitar exercícios intensos por um tempo. O alívio que Victor sentiu foi físico. Suas pernas quase cederam. Olivia o segurou, mantendo-o de pé. Podemos vê-la? Perguntou Victor. Sim, ela está descansando, mas pode receber visitas. Ana estava em uma cama de hospital, parecendo pequena e frágil sob os lençóis brancos. Mas quando viu o pai e Olivia entrarem, sorriu. Pai, a senhora Olivia está aqui também. Estou sim, disse Olivia, aproximando-se da cama. Como você está se sentindo? Melhor. O doutor disse que meu coração é forte, só precisa de ajuda às vezes. Isso mesmo. Você é forte, Ana. Muito forte. Victor se sentou do outro lado da cama, segurando a mão pequena da filha. Você me assustou, pequena. Desculpa, pai, não foi de propósito. Eu sei. Não foi culpa sua. Ana olhou entre o pai e Olivia, sua sabedoria infantil captando algo no ar. Vocês dois parecem cansados. Estão brigados de novo? Não, disse Victor, surpreendendo a si mesmo. Não estamos brigados. Bom, porque eu gosto quando vocês dois estão. Já aqui, parece família. As palavras inocentes carregavam um peso imenso. Victor e Olivia trocaram olhares, ambos compreendendo o que Ana estava realmente dizendo. Ela queria isso. Queria que eles fossem família. Queria preencher o vazio que Rose havia deixado. Era responsabilidade demais para colocar sobre uma criança. E ainda assim, era o que ela queria. O que ela precisava. Ana adormeceu alguns minutos depois, exausta pela provação. Victor e Olivia saíram do quarto para deixá-la descansar. No corredor, a realidade da situação os atingiu novamente. Eu preciso recusar o emprego, disse Victor. Não posso levá-la para longe dos médicos que conhecem seu caso, não depois disso. Tem certeza? Não. Mas é a decisão menos errada, Olivia assentiu. E eu preciso assumir a fundação. Os conselheiros estão ameaçando demitir funcionários se eu não voltar para assinar as aprovações necessárias. Há pessoas reais dependendo dessas decisões. Quando? Logo. Semana que vem, no máximo. Ficaram em silêncio, o peso de suas decisões separadas pressionando sobre eles. Não precisa ser o fim, disse Olivia finalmente. Eu posso vir visitar. Pode não ser toda sexta-feira, mas ainda posso estar presente. Posso, Victor repetiu a palavra. Mas vai. Porque quando você estiver de volta naquele mundo, cercada de eventos e obrigações, será fácil esquecer de duas pessoas em um apartamento pequeno. Não vou esquecer. Vocês me mudaram. Não posso simplesmente voltar a ser quem era antes. As pessoas dizem isso, mas as pessoas também voltam aos seus padrões. Você ainda não confia em mim? Não era uma pergunta, mas uma constatação triste. Confio que você quer fazer o certo, mas querer e fazer são coisas diferentes. Antes que Olivia pudesse responder, uma enfermeira se aproximou. O senhor é o pai de Ana? Sim. Ela está pedindo por vocês dois. Disse que não consegue dormir se vocês não estiverem lá. Voltaram para o quarto onde Ana os esperava com olhos sonolentos. Prometam que vão ficar até eu dormir de novo. Prometemos, disse Victor. Os dois? Olivia olhou para Victor, que assentiu quase imperceptivelmente. Os dois, confirmou ela. Sentaram-se de lados opostos da cama, cada um segurando uma mão de Ana. E ali, naquele quarto de hospital iluminado por luzes fluorescentes duras, com o som de monitores cardíacos bipando ao fundo, algo mudou fundamentalmente entre eles. Não era amor, ainda não. Era algo mais básico e mais profundo. Era compromisso. Era reconhecimento de que estavam conectados agora, ligados, através da criança entre eles. Era a aceitação de que suas vidas haviam se entrelaçado, de forma que não poderia ser facilmente desfeita. Ana adormeceu novamente.
sua respiração se tornando profunda e regular. Mas Victor e Olivia permaneceram, nenhum dos dois querendo ser o primeiro a soltar a mão da menina. Nenhum dos dois querendo ser o primeiro a romper esse momento frágil de união. Obrigado por estar aqui, disse Victor finalmente, sua voz baixa para não acordar Ana. Não há outro lugar onde eu deveria estar. Mesmo com tudo o que aconteceu entre nós, com toda a raiva e ressentimento, especialmente por causa disso, porque significa que superamos, que encontramos algo maior que nossos egos e orgulhos. Victor pensou sobre isso. Ela estava certa. Haviam passado da raiva para algo mais complexo. Não amizade exatamente, não parceria, completamente, mas algo. Algo real e duradouro. Quando você assumir a fundação, disse ele hesitante, há algo que você poderia fazer. Não por mim, mas como parte do trabalho. O quê? Há muitas famílias como a minha, muitas crianças como Ana, pessoas que caem nas rachaduras do sistema porque não têm recursos ou conexões. Talvez você possa usar sua posição para ajudar de verdade. Não com caridade que tira dignidade, mas com programas que capacitam as pessoas a ajudarem a si mesmas. Olivia sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Era isso. Era o propósito que havia buscado. Não salvar uma pessoa como um projeto pessoal, mas usar seus recursos para criar mudança sistêmica. Ajudar sem tirar autonomia. Capacitar sem humilhar. Vou fazer isso, prometeu. Vou fazer desse o foco da fundação. E quero que você me ajude. Quero sua perspectiva, sua experiência. Porque eu posso ter o dinheiro, mas você tem o conhecimento de como é realmente estar do outro lado. Eu não sou especialista em nada além de falhar. Você é especialista em sobreviver, em manter dignidade quando tudo conspirou para roubá-la de você. Isso é mais valioso que qualquer diploma. Victor não respondeu, mas seu aperto na mão de Ana apertou ligeiramente. Era um sim silencioso. Um compromisso de trabalhar juntos não como benfeitor e beneficiário, mas como parceiros com diferentes formas de expertise. Ana remexeu em seu sono, murmurando algo ininteligível. Instintivamente, tanto Victor quanto Olivia se inclinaram, prontos para confortá-la. Mas ela se acalmou sozinha, voltando ao sono profundo. Ela vai ficar bem, disse Olivia. Vai, concordou Victor, e dessa vez realmente acreditou. Porque pela primeira vez não estava enfrentando tudo sozinho. Tinha ajuda, real, genuína, sem strings attached, e isso fazia toda a diferença. Não resolvia todos os problemas. Victor ainda era pobre, Ana ainda tinha uma condição cardíaca. Olivia ainda carregava a solidão de sua posição social, mas agora enfrentavam essas coisas juntos, e isso tornava o peso mais suportável. Quando Ana finalmente recebeu alta no dia seguinte, foi Olivia quem as levou para casa em seu carro. Não o carro de luxo que possuía, mas um sedã simples que havia comprado para suas incursões pela cidade. Não. Comentaram sobre isso, mas todos os três entenderam o significado. Ela estava se adaptando ao mundo deles, não tentando elevá-los ao dela. No apartamento, Olivia ajudou a acomodar Ana na cama. A menina estava cansada, mas em bom humor, aliviada por estar em casa. Olivia, chamou Ana antes que a mulher saísse. Você vai embora agora que está cuidando da fundação? Vou estar mais ocupada, admitiu Olivia. Mas não vou embora. Prometo. Promessas são importantes, disse Ana com seriedade. O pai sempre diz que promessas devem ser mantidas, e eu vou manter essa. Olivia saiu pouco depois, deixando Victor e Hannah sozinhos, mas a presença dela parecia ter ficado, marcando o espaço de forma indelével. Pai, disse Ana quando Victor a estava cobrindo, a Olivia é como mãe agora? A pergunta pegou Victor desprevenido. Como responder isso? Olivia não era mãe de Ana, não no sentido biológico ou legal, mas havia se tornado algo significativo em suas vidas, alguém que se importava, alguém que ficava. Ela é alguém especial, disse ele cuidadosamente. Alguém que gosta muito de você e de mim. Eu também gosto dela. Você gosta dela, pai? Victor pensou na pergunta.
Gostava de Olivia? Meses atrás, a resposta teria sido um não enfático. Ela representava tudo que ele ressentia: privilégio, intrusão, caridade mal dirigida. Mas agora? Sim, disse ele finalmente. Eu gosto dela. Bem, disse Ana, bocejando, porque ela gosta de você também. Vejo no jeito que ela olha para você. Com essa observação desconcertante, Ana fechou os olhos e adormeceu, deixando Victor sozinho com pensamentos que não estava pronto para examinar muito de perto, porque se fosse honesto consigo mesmo, o que sentia por Olivia havia evoluído para algo mais complicado que simples aceitação. Havia respeito, havia gratidão genuína e havia algo mais, algo que ele não estava pronto para nomear. Não ainda. Os meses seguintes trouxeram mudanças que nenhum dos três poderia ter previsto. Victor recusou formalmente a oferta de emprego na região sul, mas isso abriu uma porta inesperada. O mesmo recrutador, impressionado com sua honestidade sobre as razões da recusa, o conectou com uma empresa local que precisava de um engenheiro civil para projetos temporários. Não era o salário triplo, mas era estável. Era dignidade conquistada. Olivia, por sua vez, assumiu a fundação com uma energia que surpreendeu os conselheiros veteranos. Sua primeira ação foi reestruturar completamente o foco das doações. Nada mais de jantares beneficentes, onde ricos se sentiam bem por jogar dinheiro em problemas. Agora seria sobre programas sustentáveis, capacitação, dignidade, e ela insistiu em ter Victor como consultor informal. Preciso de alguém que viveu do outro lado, explicou ao conselho, ignorando as sobrancelhas levantadas. As sextas-feiras continuaram. Às vezes era pizza, às vezes era macarrão que Olivia aprendia a fazer com tutoriais online. Às vezes era um jantar mais elaborado que Victor preparava com orgulho, quando seu salário permitia. Ana crescia mais forte, mais saudável. Os médicos estavam otimistas. A cirurgia que antes parecia inevitável, agora era apenas uma possibilidade distante. Foi durante uma dessas sextas-feiras, 6 meses após o episódio no hospital, que tudo mudou novamente. Ana estava fazendo lição de casa na mesa da cozinha. Victor e Olivia lavavam a louça juntos, uma coreografia doméstica que haviam desenvolvido ao longo das semanas. Era tão normal, tão confortável, que quase esqueciam como haviam começado tudo aquilo com raiva e ressentimento. Victor, disse Olivia de repente, suas mãos parando no meio de secar um prato. Posso te perguntar algo? Claro. Por que você nunca colocou a aliança de volta? Victor pausou também, suas mãos submersas na água da pia. Porque seria mentira. Mentira? Aquela aliança representa um casamento que não existe mais, uma promessa que foi quebrada. Não por culpa de ninguém, apenas quebrada. Colocá-la de volta seria fingir que aquela história ainda está viva. E está. Rose já não faz parte da minha vida há anos. Não odeio ela. Não a culpo. Mas aquele capítulo acabou. E a aliança pertence a ele. Olivia assentiu, absorvendo isso. Então, o que você faz com ela? Estava pensando em dá-la para Ana quando ela crescer. Para que ela saiba que amor existiu, mesmo que não tenha durado. Para que ela entenda que fracasso não apaga o que foi bom. Isso é bonito. É realista, porque amor não é conto de fadas, é complicado e imperfeito e às vezes não é suficiente. Ficaram em silêncio, terminando a louça, mas havia algo no ar, uma tensão que não era desconfortável, apenas presente. E você? Perguntou Victor. Nunca se casou? Nunca teve ninguém? Tive alguns relacionamentos, mas sempre havia a questão do dinheiro. Nunca sabia se gostavam de mim ou do que eu representava. Eventualmente parei de tentar. Isso deve ser solitário. Era, mas não é mais. Não desde que conheci vocês. Victor olhou para ela. Realmente olhou. Viu não a herdeira rica, não a mulher que havia tentado controlar sua vida, mas apenas Olivia. Uma pessoa tentando encontrar seu lugar no mundo, assim como ele. Ana perguntou se você era como uma mãe agora, disse ele de repente. O que você respondeu? Disse que você era alguém especial,
Alguém que gostava muito de nós. E é verdade? É verdade. Olivia sorriu, mas havia tristeza naquele sorriso. Às vezes tenho medo que isso tudo seja temporário, que você vai acordar um dia e perceber que não precisa mais de mim, que era apenas necessidade, não vontade, genuína. Olivia. Victor se virou completamente para ela, secando as mãos. Você foi muitas coisas ao longo desses meses. Foi intrusa, foi complicada, foi presumida, mas também foi presente, foi constante. E mostrou que pode mudar, que pode ouvir. Isso não é pouca coisa, mas não é amor. As palavras pairaram entre eles cruas e honestas. Victor não respondeu imediatamente, porque a verdade era complicada. Ele gostava de Olivia, respeitava ela, apreciava sua presença. Mas amor? Esse terreno era assustador depois de tudo que havia vivido com Rose. Não sei o que é, admitiu ele finalmente. Mas sei que você importa, para mim e para Ana. E isso tem que significar alguma coisa. Antes que Olivia pudesse responder, Ana apareceu na cozinha. Terminei minha lição. Podemos jogar alguma coisa? O momento foi quebrado, mas talvez fosse melhor assim. Algumas conversas precisavam de tempo para amadurecer. Jogaram um jogo de tabuleiro velho que Ana havia ganhado da escola. Riam das jogadas ruins, comemoravam pequenas vitórias. Era tão normal, tão comum, tão absolutamente extraordinário em sua simplicidade. Quando Olivia foi embora naquela noite, Victor a acompanhou até a porta. No corredor do prédio, longe dos ouvidos de Ana, ela parou. Sinto muito, disse ela, mas por quê? Por pressionar com aquela pergunta sobre amor não era justo. Foi honesto e eu prefiro honestidade. Mesmo quando dói. Especialmente quando dói, porque aí sei que é real. Olivia sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Boa noite, Victor. Boa noite, Olivia. Ela estava se virando para sair quando Victor falou novamente. Olivia, você está fazendo um bom trabalho na fundação. Tenho visto as notícias. Os programas que você implementou estão realmente ajudando pessoas. Não seria possível sem sua ajuda, sem sua perspectiva. Somos uma boa equipe. Somos, concordou ela, e havia esperança naquelas palavras. As semanas seguintes foram de mudanças graduais. Victor conseguiu uma promoção no trabalho temporário, que se tornou permanente. Seu salário aumentou. Não era fortuna, mas era o suficiente para mais do que apenas sobreviver. Pela primeira vez em anos, conseguiu comprar roupas novas para Ana. Sapatos que não apertavam. Livros que ela queria, não apenas os emprestados da biblioteca. Ana floresceu. Seu coração ainda precisava de monitoramento, mas estava forte. Ela ria mais, brincava mais, voltara a ser criança em vez da pequena adulta que as circunstâncias haviam forçado ela a ser. E Olivia encontrou propósito. A fundação, sob sua liderança, começou a fazer diferença real. Programas de microcrédito para pequenos empresários, bolsas de estudo completas, não apenas mensalidades, mas também materiais e moradia, clínicas comunitárias que respeitavam a dignidade dos pacientes. As sextas-feiras se tornaram sagradas para os três. Era o dia em que deixavam o mundo exterior de lado, e eram apenas eles. Uma família improvável, construída não de sangue, mas de escolha e persistência. Foi em uma dessas sextas-feiras, quase um ano após seu primeiro encontro na loja de penhores, que a revelação final aconteceu. Estavam todos sentados no sofá pequeno do apartamento, assistindo a um filme que Ana havia escolhido quando alguém bateu na porta. Victor se levantou intrigado. Não esperava ninguém. Quando abriu, encontrou uma mulher na soleira. Por um momento não a reconheceu. Então seu cérebro registrou os traços familiares, os olhos que Ana havia herdado. Rose. O nome saiu como sussurro chocado. Atrás dele, ouviu Olivia se levantar, provavelmente sentindo a tensão. E Ana, sua pequena Ana, também ficou de pé. Oi, Victor, disse Rose, e sua voz tremia. Eu sei que não tenho direito de estar aqui, mas preciso falar com você, com vocês dois. Victor ficou paralisado, incerto do que fazer. Foi Olivia quem tomou a decisão.
tocou seu braço gentilmente. Vou levar Ana para o quarto para ela terminar o filme lá. Não, disse Ana, sua voz pequena mas firme. Quero ficar. Ela é minha mãe. Todos olharam para a menina. Havia nela uma maturidade que quebrava o coração. Ela sabia quem Rose era. Lembrava dela mesmo que vagamente, e tinha direito de estar presente. Tudo bem, disse Victor finalmente, abrindo espaço para Rose entrar. O apartamento de repente pareceu ainda menor. Rose olhou ao redor, vendo as mudanças desde a última vez que estivera ali. Viu os desenhos de Ana nas paredes, a cozinha mais organizada, as pequenas melhorias que Victor havia feito com seu novo salário. E viu Olivia, uma desconhecida que claramente estava confortável naquele espaço. Quem é você? Perguntou Rose, e havia múltiplas camadas naquela pergunta. Olivia, respondeu ela simplesmente. Uma amiga da família. Rose assentiu, entendendo mais do que foi dito. Virou-se para Ana. Você está tão grande, tão bonita. Obrigada, disse Ana educadamente, mas mantendo distância. Eu sei que não mereço estar aqui, começou Rose, lágrimas já escorrendo. Eu abandonei vocês. Parti quando as coisas ficaram difíceis. Fui covarde. Não foi covarde, disse Victor, surpreendendo a todos. Foi humana, tinha um limite e alcançou ele. Não te culpo por isso. Mas Ana, nossa filha, eu a deixei. Sim, deixou. E isso machucou ela. E continua machucando. Mas também é parte da história dela agora. Algo que ela vai ter que processar e eventualmente aceitar. Rose olhou para Ana, procurando por sinais de raiva, de rejeição, mas a menina apenas a olhava com curiosidade distante. Não havia ódio, mas também não havia o amor incondicional que havia antes. Por que você voltou? Perguntou Ana, a pergunta que todos queriam fazer. Porque fiz terapia. Porque trabalhei em mim. Mesma. Porque percebi que partir foi a coisa certa para mim naquele momento, mas ficar longe para sempre não era. Você é minha filha. E eu te amo, mesmo que tenha falhado em mostrar isso. Amor não é só sentimento, disse Ana, e suas palavras eram ecos de conversas que havia tido com Victor e Olivia. É ação, é estar presente, é não desistir. Rose soluçou abertamente agora. Você está certa. E eu desisti. Não posso mudar isso. Só posso tentar fazer melhor daqui para frente se você me deixar. Victor e Olivia trocaram olhares. Isso não era sobre eles. Era sobre Ana. E Ana precisava ter voz nessa decisão. O que você quer, pequena? Perguntou Victor gentilmente. Ana pensou por um longo momento. Quero conhecer quem você é agora, disse ela para Rose. Não a mãe que foi embora, mas a pessoa que você é agora. Devagar. Com o pai e Olivia presentes. Era uma resposta surpreendentemente madura para uma criança de 8 anos, mas Ana havia crescido rápido demais. Havia aprendido sobre perda e recuperação, sobre como as pessoas são complexas e imperfeitas. Isso é justo, disse Rose. Mais do que mereço. A conversa que se seguiu foi difícil. Rose explicou onde havia estado, o que havia feito. Trabalhava como gerente de uma pequena loja em outra cidade. Havia se estabilizado financeira e emocionalmente. Não queria voltar para o casamento com Victor. Ambos entendiam que aquele capítulo havia acabado. Mas queria, se possível, ter algum tipo de relacionamento com Ana. Victor concordou, mas estabeleceu limites claros. Visitas supervisionadas no começo. Nada de promessas que não pudesse cumprir. E Ana sempre teria a última palavra sobre o ritmo e a extensão do relacionamento. Olivia permaneceu em silêncio durante a maior parte da conversa, observando. Mas sua presença era importante. Mostrava que havia estrutura agora naquela família. Que Ana tinha mais do que apenas Victor. Tinha uma rede de apoio. Quando Rose finalmente saiu, depois de combinar uma próxima visita supervisionada, o apartamento ficou em silêncio pesado. Ana foi para o quarto sem dizer nada. Victor e Olivia ficaram na sala. Isso muda as coisas? Perguntou Olivia baixinho. Muda. Mas não de forma que você está pensando. Rose é o passado de Ana. Você e eu somos o presente dela. E esperançosamente o futuro.
Você tem certeza? Porque se você e Rose precisam tentar novamente por Ana. Não, disse Victor, firmemente. Aquele casamento acabou há muito tempo. E Ana não precisa de pais que fingem estar juntos. Ela precisa de adultos honestos que a amam. E se Rose quiser mais tempo com ela? Então vamos trabalhar isso, como adultos. Mas não muda o que construímos aqui. Não muda que você se tornou parte dessa família. Olivia sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Família. É assim que você vê isso? É assim que todos nós vemos isso. Até Ana. Ela disse ontem que você era como uma segunda mãe para ela. Uma que escolheu ficar. Antes que Olivia pudesse responder, Ana voltou. Do quarto. Ela estava segurando a caixinha de veludo azul marinho. Pai, disse ela, acho que está na hora de você fazer algo com isso. Victor pegou a caixa, abrindo-a. A aliança ainda estava lá, brilhando sob a luz fraca do apartamento. O que você acha que eu deveria fazer? Acho que você deveria fazer o que dissemos, disse Ana com sabedoria além de seus anos. Dar para alguém quando estiver pronto, quando representar uma nova promessa, não uma velha. Victor olhou para Olivia. Ela olhou de volta. Nenhum dos dois disse nada, mas algo passou entre eles. Compreensão. Possibilidade. Esperança. Um dia, disse Victor fechando a caixa. Quando for o momento certo. Ana sorriu, satisfeita com a resposta. Posso terminar de ver meu filme agora? Pode, disse Victor rindo. Quando Ana voltou para o quarto, Victor e Olivia ficaram sozinhos novamente. Ele ainda segurava a caixa. Você sabe que eu não espero nada, certo? Disse Olivia. Estou aqui porque quero estar, não porque espero algo em troca. Eu sei, mas talvez seja hora de parar de pensar apenas em termos de expectativas e obrigações. Talvez seja hora de simplesmente deixar as coisas serem o que são. E o que são? Não sei ainda, mas são reais e são nossas, construídas do zero com todos os erros e acertos ao longo do caminho. Olivia se aproximou, ficando ao lado dele. Olharam juntos pela pequena janela do apartamento para a cidade se estendendo além. Sabe o que é engraçado? Disse ela. Comecei tudo isso porque me sentia vazia. Achava que ajudar alguém preencheria o vazio. Mas não foi isso que aconteceu. Não? Não. O vazio continua lá. Mas agora tenho algo mais forte que ele. Tenho conexão. Tenho propósito que não é sobre mim. Tenho vocês dois. Victor finalmente colocou a caixa de lado e pegou a mão de Olivia. Era um gesto simples, mas carregado de significado. Você sabe que ainda somos complicados, certo? Ainda temos nossas diferenças, nossos desafios. Eu sei, mas complicado não significa impossível. Não significa, concordou ele. Ficaram assim por um longo momento, mãos entrelaçadas, olhando para o futuro com uma mistura de esperança e realismo. Não era um final de conto de fadas. Era melhor. Era real. Ana apareceu mais uma vez, dessa vez bocejando. Estou com sono. Posso dormir agora? Pode, disse Victor. Vamos colocá-la na cama. E os três foram juntos para o quarto de Ana. Victor e Olivia a cobriram, cada um de um lado da cama. Era uma coreografia que haviam desenvolvido ao longo dos meses. Natural, confortável, família. Boa noite, pequena, disse Victor, beijando sua testa. Boa noite, querida, disse Olivia, fazendo o mesmo. Boa noite, pai. Boa noite, Olivia. Amo vocês. Também te amamos, disseram juntos. E era verdade. Quando saíram do quarto, deixando apenas a luz noturna acesa, Victor e Olivia pararam no corredor. Era tarde. Olivia deveria ir embora. Mas nenhum dos dois queria romper aquele momento. Fica, disse Victor de repente, para o café da manhã. Ana vai gostar. E eu também. Olivia sorriu. Está bem, vou ficar. E assim, naquela noite comum de sexta-feira, em um apartamento pequeno em algum lugar na capital, 3 pessoas encontraram algo que o dinheiro não pode comprar e a pobreza não pode roubar. Encontraram conexão, encontraram família, encontraram lar. Não era perfeito. Nunca seria. Victor ainda lutava com orgulho e insegurança.
Olivia ainda carregava a solidão de seu passado. Anna ainda processava o abandono de sua mãe biológica. Rose ainda tentava encontrar seu lugar nessa nova configuração. Mas eram reais, e eram honestos. E estavam juntos. E agora por hoje, isso era mais do que suficiente. Era tudo. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Victor, Olivia e Anna tenha tocado seus corações. Como eles, todos nós carregamos nossas lutas e buscamos conexão genuína neste mundo complicado. Se esta narrativa ressoou com você, pedimos que se inscreva no canal para continuar recebendo histórias que exploram a profundidade da experiência humana. Deixe seu like se você acredita que família é sobre escolha tanto quanto sobre sangue. E nos conte nos comentários qual momento da história mais impactou você. Suas histórias e reflexões enriquecem nossa comunidade e nos lembram de que nenhum de nós está verdadeiramente sozinho em nossas jornadas. Até a próxima história.